Bom, primeiro queria agradecer, né, a presença de vocês aqui. A gente está abrindo o Fêmina aqui hoje no CCBB. A abertura foi ontem na Estação Botafogo, mas aqui no CCBB essa é a nossa primeira atividade esse ano, né? Essa é a nossa 14ª edição do festival. Só fazer alguns agradecimentos obrigatórios, assim, a Rio Filme, né, que está apoiando a gente. Já uma relação bem antiga que a gente tem com a Rio Filme. Ao pessoal do CCBB, a toda a equipe do CCBB, pessoal lá da cabine de projeção, toda a equipe administrativa também. Também não é a primeira vez que a gente faz o Fêmina aqui no CCBB, então super obrigada. O Fêmina é realizado pelo Instituto Fêmina, né, pelo Instituto de Cultura e Cidadania Fêmina. E esse ano a gente está fazendo esse seminário em parceria com o Generes, né, que é o grupo de pesquisa sobre gênero, sexualidades, reprodução e suas interseccionalidades. É um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação da ENSE. Então, queria agradecer à ENSE, né, ao Generes, e eu vou apresentar algumas pessoas aqui que são também membros, né, do Generes. Então, essa mesa hoje a gente vai falar sobre um assunto que é super importante, né, para a gente pleitear políticas públicas, para a gente pleitear direitos. A gente precisa de dados, de informações, né, de pesquisas, e a gente tem um problema, né, de falta de dados. Enfim, acho que a mesa vai falar com mais propriedade que eu, né, sobre dados de gênero, de identidade, de sexualidade. Então essa mesa é sobre isso, fontes de dados e pesquisas, né, em gênero, identidade e sexualidade, orientação sexual. Queria então, quem vai começar? Bom, vou apresentar os três, tá? A gente tem aqui hoje a professora Angelita, lá da ENSE, ela é a líder do Generes. Ela é pesquisadora do IBGE, né, e professora da pós-graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da ENSE. O Rafael Chaves é geógrafo, mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais, doutor em Memória Social pela Unirio, né, e agora está fazendo pós-doutorado lá na ENSE. E o João, que é João Gabriel Malducci, é estatístico, está fazendo doutorado lá na ENSE, agora em População, Território e Estatísticas Públicas, também membro do Generes. Então, vou chamar o Rafael, que vai começar aqui as apresentações. Então, gente, boa tarde. Quando a gente pensou essa mesa, a gente pensou em trabalhar um pouco fontes de dados, mas pensando em dados referentes a populações que são difíceis de você retratar, né? Porque quando a gente pensa em fonte de dados, pesquisa, serve para várias coisas, né? Mas em breve síntese você quer retratar alguma coisa, né? Quando você faz uma pesquisa você quer buscar respostas para alguma coisa. E então você vai a campo, pesquisa, coloca as perguntas que acha que vão trazer respostas que você quer e retrata determinada população, determinada situação, determinado fenômeno. E quando a gente pensa em dados populacionais, a gente vê que tem grupos que são perfeitamente retratados, mas a gente tem grupos que são retratados ou não de forma dificultada, né, reduzida, ou não são retratados, são invisibilizados. Então a nossa proposta é trabalhar um pouco esses, pensando nos que estão à margem ou os que têm mais carências de resposta ou que necessitam de mais respostas. A minha parte é falar das sexualidades dissidentes, né? Falar das populações não heterossexuais, das populações que têm identidade de gênero e orientação sexual diferente da cis-heteronormatividade. Então, que até então são difíceis de retratar ou eram invisibilizadas nas margens, nas fontes de dados. Eu coloquei essa nuvem de palavras para a gente ter noção do grupão que a gente tem aí de pessoas que não são retratadas ou são pouco retratadas em pesquisas oficiais, né? O que se conseguia fazer até então eram pesquisas pontuais de grupos que pegavam pequenas amostras e tal, mas nada em representatividade nacional, por exemplo. Então a gente tem aí, né? Aí misturei identidade de gênero, orientação sexual, né? Performance de gênero, tudo com essas palavras aí, que cada palavrinha representa um grupinho nessa questão. E aí, isso também é para provocar, para a gente pensar assim, como é difícil retratar, porque também assim, a gente sabe que é necessário retratar essas pessoas,
Mas também não é fácil, né? Porque a gente cobra de quem é de direito fazer a pesquisa, mas quem é de direito fazer a pesquisa também fala, ó, não é tão fácil fazer. Existem problemas que a estatística, os questionários e tal apresentam que a gente precisa pensar também, porque quando a gente fala de grupos humanos, a gente fala de grupos que mudam, que estão em constante evolução, transformação, e isso, para você retratar, também é bastante dificultoso, né? E a gente tem um exemplo a partir dessa questão aqui, ó. Só o anacrônimo, né? Esqueci o nome, a sigla, né? Já alterou, desde que eu comecei a pesquisar no meu TCC em 2007, a letrinha já alterou até... Eu, quando fui revisar o questionário, eu já... O questionário não. A apresentação, eu alterei o último, porque quando eu apresentei a última vez era diferente. Não tinha o APN mais e tal. Então, a gente vê como... O que eu fiz aqui? A gente vê como isso vai alterando, porque os grupos humanos foram evoluindo e foram se descobrindo identidades diferentes e diferenças dentro da diferença. E aí, como é que a gente faz para tentar retratar isso, né? Porque é bastante complicado. Eu coloquei uma teoriazinha, que foi uma que eu estudei em uma época, que ajuda a gente a entender um pouco, porque as pessoas falam, mas por que muda tanto? Né? Parece que ninguém se decide, né? É complicado, não sei o quê. Então a gente tem uma entre tantas teorias que explicam o que é o efeito rebote. Né? O que seria o efeito rebote? Quando você fala principalmente de populações dissidentes, populações que passam por discriminação e tal, normalmente você tenta, você de fora, né? Você enquanto hierarquia superior, classificar essa população. Então você vai e taxa essa população com um nome. Só que essa população não está lá inerte recebendo, ok, eu sou isso. Ela pensa assim, eu sou isso, né? Será que eu sou isso? Trabalha internamente e tal, e devolve para a sociedade isso de uma outra forma. E aí saem as classificações de dentro do grupo e de fora do grupo, e isso vai se modificando. Então você vai vendo, por exemplo, você classifica um grupo como GLS há 20 anos atrás. Aí dentro do GLS você fala, mas eu não me encaixei em nenhuma dessas 3 letras. Eu sou diferente por conta disso, disso, disso. Aí você devolve uma outra sigla do GLBT. Né? Porque você fala, não, mas dentro do GLS você tem bissexual, você tem travesti, na época não se falava tanto em transexual, você tem intersexual, você tem várias questões envolvendo sexo, gênero e orientação sexual, identidade de gênero, fora do padrão cis heteronormativo, que faz você que está dentro daquela sigla falar assim, não, mas eu sou diferente. Eu não sou nenhum desses aí. E aí você vai nesse rebote mesmo, né, que é como a teoria fala. E vai se modificando, e é o que a gente vê nas questões aí. Então isso é para mostrar que são grupos bem diversos, grupos que são dificilmente retratados ou subretratados, e que é difícil mesmo, né? Tem que se pensar. Quem trabalha com isso pode ajudar a gente a pensar como é que se trabalha essas questões. Aí eu coloquei isso para provocar, assim, que as bases de dados em relação à orientação sexual, identidade de gênero, performance de gênero, tornava essa população invisível. Porque você tem lá nos questionários sexo, acabou. Então você retrata homem e mulher, mas você não sabe orientação sexual, identidade de gênero. E, inclusive, é uma questão que numa outra seminário que a gente participou, né, com o IPEA, uma pessoa transexual relatou, por exemplo, que não foi perguntado a ela o sexo, ela era uma pessoa trans, ela não sabe o que foi marcado para ela, porque ela não sabe se visualmente ela passava o gênero que ela se enxerga ou o gênero que a pessoa enxergou ela, então ela mesma não sabe o sexo dela como foi retratado no censo, né? E a orientação é perguntar, inclusive, né? E a pessoa dizer o que é. Então, você tem várias questões aí que você precisa pensar, inclusive de orientação, quando se faz uma pesquisa, quando se monta um questionário, tudo isso. E a gente agora está começando a quebrar esse armáriozinho das fontes de dados, que é o que eu vou mostrar para vocês algumas, né? Que você está tirando mesmo da invisibilidade alguns, ainda está bem incipiente, mas está começando a se fazer isso no Brasil. O João vai mostrar fora do Brasil o que já se tem. Aqui no Brasil, a gente começou a quebrar esse armáriozinho em 2006 ou 2007, agora não lembro, acho que foi 2006, a contagem populacional, 2007, né? Foi 2007, quando teve a contagem populacional. E aí a contagem populacional,
ela é uma pesquisa mais restrita, né, porque ela pegava, naquela época, pegou cidades até 100 mil habitantes, e ela incluiu, pela primeira vez, uma variável chamada cônjuge de mesmo sexo. Então, com ela você conseguia, né, e consegue ainda, porque essa variável permanece nas pesquisas, perceber pessoas que têm uma relação conjugal com pessoas do mesmo sexo. Mas ela tem muitas limitações. Uma porque ela só apresenta, né, pessoas que estão numa relação conjugal, todas as outras você não consegue captar. Você não consegue, de forma automática, dizer que essas pessoas são homossexuais ou bissexuais, porque você está numa... Isso é uma discussão, inclusive, dentro do movimento e tal. Você está numa relação com uma pessoa do mesmo sexo não te daria a carteirinha de homossexual. Você pode não se entender como, estar numa relação com aquela pessoa, no momento que aquela relação acabar, você volta a ter uma relação heteronormativa e segue a vida. Então você não consegue, de forma automática, dizer que todas as pessoas que declararam ter um cônjuge do mesmo sexo são homossexuais ou bissexuais. Né? Então ela tem essas limitações. Mas ela já dá algum dado sobre isso. Dá para você pensar algumas coisas. E ela continuou no censo, continuou na PNAD contínua, as classes todas, né? Mantiveram essa variável. Então, essa foi a primeira e até então única, até que veio a Pesquisa Nacional de Saúde. Né? A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 incluiu a variável orientação sexual e colocou como opções de resposta homo, hétero, bi, outro, não sabe e recusa responder. Então, para o IBGE Brasil, pesquisas oficiais, foi a primeira pesquisa nacional que incluiu uma variável que você pode colocar, dizer que a pessoa se autodeclarou, né, porque foi uma autodeclaração nessa pesquisa, homo, hétero, bi ou outro não resposta. Só que a gente acredita, né, a gente pode afirmar, né, mas a gente acredita que foi subnumerado, o dado foi muito pequeno, e a gente tem algumas hipóteses aí que saiu até na nota técnica do IBGE, sobre essa possível subnumeração. Tanto que esses dados custaram a ser liberados, a pesquisa foi a campo em 2019, os dados foram liberados em 2022. Né? Porque se pensou, né, se era viável liberar esse dado, se ele tinha limitações que pudesse liberar ele para que ele fosse utilizado e tal. Até que foi liberado, mas com algumas explicações que eu acho que eu coloquei aqui. Aqui, antes disso, é o número da variável, para quem gosta de olhar questionário e tal, tiver curiosidade. No questionário da PNS, o número da variável é essa, né, Y008. E aí tem as opções de resposta que eu já falei. Aí, das limitações, ela consegue ampliar, e além da divisão entre homem e mulher, você consegue saber se a pessoa é homo, hétero, bi, e as outras opções de resposta. Ela não pega identidade de gênero, né? Porque identidade de gênero seria se é uma pessoa trans ou uma pessoa cis, e essa pesquisa não fez esse levantamento. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde incluiu essa variável, então é possível que se tenha dados sobre isso. Né? Vamos ver qual vai ser o número de pessoas que essa pesquisa vai captar, se vai ser possível trabalhar com isso. Né? Mas ela incluiu no questionário. E aí, do que a nota técnica colocou, eu frisei essas questões aqui que ajudam a gente a entender uma possível subnumeração. A gente está com essa hipótese. Pode ser que não, pode ser que seja aquilo mesmo, né? Até porque a gente está tratando de autodeclaração, né? Às vezes o quantitativo de pessoas que se percebe, se autodeclaram, seja aquele mesmo. Eu vou mostrar depois o percentual. Mas a gente tem outras questões que a gente pode supor aí essa subnumeração, que é a privacidade, né? A gente aqui o Brasil é muito diverso, né? Uma pesquisa domiciliar nacional, você tem realidades de todos os tipos, então você tem desde um apartamento maior até uma família de 5, 6 pessoas que vivem no apartamento de um cômodo, e aí você não consegue garantir essa privacidade, e aí a gente não sabe se a pessoa perto da família toda teria essa possibilidade de declarar uma orientação sexual diferente da heteronormativa na frente da família. A gente sabe que tem cidades que todos se conhecem, então possivelmente o pesquisador é alguém da comunidade, aí você vai falar, ninguém sabia não, mas como você está me perguntando, eu vou dizer para você, tá? Que eu sou homossexual.
A gente sabe que isso, né, numa cidade pequena pode ser um impeditivo, pode não ser, mas a gente acredita que em muitos casos possa ser. Né? A gente pode acreditar que o próprio pesquisador que chegou lá, dependendo da postura dele, pode inibir a pessoa, e aí a pessoa fica desconfortável de falar, a pessoa às vezes é até resolvida e tal, mas uma pessoa que tem uma postura um pouco mais assim, fugiu a palavra, mas que ela não se sinta tão confortável, ela, pô, esse cara tá aqui na minha casa, vou falar, não sei, sabe? E resolver falar o que é socialmente aceito. Né? Então a gente tem várias questões aí. A gente tem outra que é essa daqui, que isso aqui a gente vê até alguns memes na internet, né, de pesquisas que o povo vai na rua e pergunta para a pessoa aleatoriamente: o senhor é heterossexual? E a pessoa não entender, não saber o que é, fala: o que é isso? Não tem isso comigo não. Porque a pessoa simplesmente não sabe o que significa. Né? E aí a pessoa com medo de falar o que ele considera errado, ele às vezes se recusa a responder, tanto que a recusa, a resposta e a não resposta é maior do que quem declara homossexual e bissexual. Então isso pode ser também uma causa, que a pessoa simplesmente não sabe, está com medo de responder errado, diz que não vai responder, ou que não sabe. Então, tem várias questões aí para a gente pensar, né? Por que o dado foi pequeno. Aí, um pouquinho da nossa metodologia quando a gente fez, porque aqui, o que eu vou mostrar de dado, a primeira parte é do relatório do IBGE mesmo, os dados gerais. Mas eu vou mostrar umas tabelinhas do que eu estou fazendo na minha pesquisa de pós-doutorado, se der tempo. Né? E vocês me falam se eu estender muito para não tomar o tempo de vocês. Mas pelo menos a parte do IBGE eu chego lá, que eu não sei que horas que eu comecei. Paula, que horas que eu comecei? Acho que você tem mais 10. Comecei 2, então tem mais uns 7 minutinhos, né? Então a gente usou como variável aí para comparar a Y008, tudo passou por ela, né? Todos os levantamentos que a gente fez foi com base nessa separação, se a pessoa se declarou homo, hétero e bi. Na minha pesquisa em particular eu estou usando só homens, não estou usando mulheres, porque a minha ideia é interpretar esse dado mesmo, né? E a interpretação do homem e mulheres de homens homo e bissexuais é totalmente diferente de mulheres homo bissexuais. Então eu não tenho ainda tanto arcabouço teórico para interpretar mulheres, mas o que eu venho pesquisando há mais tempo é em relação a homens, então eu optei por trabalhar só homens para não fragilizar a pesquisa, né? Então, como são dados que são amostras muito pequenas, né, em muitos casos a gente não consegue extrapolar nacionalmente, né, por ser amostras muito pequenas e alguns cruzamentos, a gente, para ter noção se esse dado é bom ou não, a gente colocou o coeficiente de variação para a gente ter noção se é um dado que dá para a gente interpretar legal ou se é um dado que a gente não consegue tanto. Né? Então, vocês vão ver que se a gente conseguir chegar lá na minha, a gente colocou isso do lado para poder ter essa noção, se é um dado que dá para a gente interpretar nacionalmente ou usar só como amostra mesmo. Aí a pesquisa. Essa é do relatório do IBGE, né? Não sei se alguém chegou a ver, a gente viu, aqui dá para apertar o negocinho, peraí, não. Embaixo. Ai, peraí. Não, eu queria ver se tinha o laser. Embaixo. Ah, tá. Então, de população que se declarou homo e bi, a gente soma 1,9% do todo, né? Por isso que a gente fala, é pequeno. Se a gente for pensar no total de homens, deu também 1,9%, de mulheres. Se a gente for somar outra, não sabe e recusou se responder, já é mais que isso. Né? Então a gente tem aí, o João até fez um trabalho com esses dados, que depois a gente vai ainda trabalhar mais em cima dele para tentar interpretar melhor. A gente tem os dados, mas tentar fazer a interpretação deles. Então a gente tem esse universo. Aí eu brinquei, acho que eu não botei aqui, né? Eu brinquei, lógico que a gente não é o tipo de coisa que se pode fazer cientificamente, mas eu fiz a multiplicação literal do 1,9, que daria em torno de 3 milhões de pessoas. Mas depois me explicar que eu não posso fazer essa transposição literal. Que eu brinquei que era um Uruguai de homossexuais e bissexuais em termos de números. Mas esquece esses 3 milhões aí, porque eu não posso fazer essa multiplicação. Mas é para a gente ter uma ideia que, assim, parece pouco, mas não é tão pouco se a gente pensar num país em termos continentais, né, como o Brasil, e que é a quinta maior população do mundo. Pelo menos era a quinta ou sexta, se não me engano.
maior população no mundo. Então, é pouco em termos do que a gente tem de autodeclaração. Né? Conforme forem as pesquisas se intensificando, ocorrerem mais, você ter um trabalho, inclusive na militância, de falar, é importante você procurar meios de tentar se autodeclarar e tal, fazer uma campanha, inclusive, de mídia, para as pessoas se sentirem confortáveis em participar da pesquisa e retratar a realidade deles em todos os aspectos, como foi feito com o movimento negro, né? Você pode ser que numa linha, né, temporal a gente tenha uma modificação desses dados. Aí, coisas interessantes para a gente entender. Esse é a mesma coisa, né? Eu cheguei a botar aqui dos 3,6 milhões, mas no abstrato, tá? Esse aqui é melhor para a gente ver. Aquele era igual, tá? Aqui é só o gráfico. A maior parte das pessoas que se autodeclararam eram jovens. Né? Então, quando a gente interpreta qualquer dado dessa amostra de autodeclarados homossexuais e bissexuais, a gente tem que considerar que a gente está tratando de uma amostra de pessoas jovens. Né? Tanto que quando a gente interpretou parentalidade e conjugalidade, a gente viu um dado, mas a gente depois pensou assim, tá, é um dado, mas a gente está pensando numa população majoritariamente jovem. Então, tudo a gente tem que interpretar dessa forma. É uma população que majoritariamente tem nível superior completo. O que a gente pensa assim, são pessoas que têm maior clareza, inclusive, do que é, né? E da própria orientação, de entender o que é orientação sexual e tal. Então, reflete um pouco isso, né? Que talvez a formação interfira para essa maior clareza quanto à sua condição, orientação, né? E a outra questão é também a renda. Pessoas com maior renda tenderam a responder mais, né? Dentre as pessoas que responderam, maior tendência daquelas que têm maior renda. O que eu brinco às vezes que eu falo assim, conhecimento e dinheiro é poder, né? Então, se você tem uma condição social mais elevada, isso te dá maior liberdade, te daria, né, maior liberdade de você ser quem você é. Eu brinco até com os meus alunos, né, que força física e dinheiro te dão liberdade para muita coisa. Então, se você é homossexual e bissexual e você não quer sair brigando com todo mundo, estuda para ganhar dinheiro para poder ter maior liberdade para ser quem você é. Né? É lógico que não deveria ser assim, né? A gente deveria ter uma sociedade que, independente da sua condição social, você fosse aceito por todos, né, da forma que você é. Mas a gente ainda tem que brigar muito por isso, né? Para que se chegue a essa situação. Aí, esse aqui eu já trabalhei por minha conta, né? Eu peguei os dados de resposta pelas capitais e uma curiosidade que é um fenômeno urbano, né? De quem mora em capitais, elas, né, tenderam a responder uma média maior do que a média nacional. E aí a capital, de curiosidade, que respondeu, teve o maior percentual de autodeclaração foi Porto Alegre, né? Mas a grande maioria das capitais tiveram respostas acima da média nacional. Isso tem a ver muito com o que a estrutura urbana dá, né? De você poder interagir melhor, você ter mais centros de sociabilidade, locais para você interagir, compartilhar, né, suas identidades, suas vivências. Em áreas rurais você não tem tanto, né, meios de fazer isso. Então, o fator urbano interfere muito nessa autodeclaração. Não vou dizer que interfira para a pessoa ser ou não algo, mas em se entender como, se autodeclarar e ter uma vivência social dentro da sua orientação sexual, o urbano interfere bastante. Aí do que eu fiz, né? Dá tempo, gente? Eu ia falar isso agora. Eu levantei para falar, dá uma corridinha. Tá, senão eu paro aqui. Acho que mais um pouco. Eu acho que 5 minutinhos eu fecho. Eu peguei os dados de saúde, porque a gente dividiu em 3 blocos a minha pesquisa de pós-doc. Os primeiros com relação à saúde, aí depois a gente usou os dados de parentalidade e conjugalidade, e agora a gente está começando a trabalhar os de violência. Então, de violência a gente não tem nada ainda, mas a gente vai fazer agora. Estou falando a gente porque a Angelita é minha supervisora e
Mas assim, é um trabalho a 4 mãos, né? Não sou eu que faço, a gente faz tudo junto. Então, a gente tem bolsista de iniciação científica, né? A gente teve no primeiro ano um aluno da estatística, ele me ajudou nessa primeira parte. Aí agora a gente está com mais uma aluna e a gente vai ter direito a mais 2, né? Que a gente conseguiu um financiamento aí do governo federal, então provavelmente a gente consiga ter mais 2 aí dentro do próximo ano. Então, que ajuda bastante ajuda a gente a pensar junto, né? Ajuda a gente em várias questões aí. Então, a primeira pergunta, porque a Pesquisa Nacional de Saúde incluiu esse bloco sobre saúde sexual e reprodutiva, né? E é também um dos focos da Pesquisa Nacional de Saúde trabalhar isso, entre outras coisas, né? Se alguém tiver curiosidade de ver o questionário, ele tem desde de saúde do trabalho até várias questões, né? Então, a gente pegou mais essa de saúde sexual e reprodutiva. Aí falou de diagnóstico de IST. Eu escolhi isso também porque é uma questão que está ali dentro da memória coletiva da população homossexual por conta da epidemia de HIV/AIDS na década de 80. Né? Então é uma questão que anda junto com esse grupo até hoje, né? Hoje mais em questão de memória mesmo coletiva do que de contágio propriamente dito, né? Hoje a gente não usa mais a questão do grupo de risco, sim, de comportamento de risco, mas se a gente analisar um pouquinho desses dados, a gente vai ver que o comportamento, desde a área médica, né, até o comportamento das próprias pessoas com relação à saúde, à própria saúde sexual, ainda traz um pouco dessa memória. E aí a gente vê aqui, ó, diagnóstico, né? Maior quantidade de diagnósticos de algum IST, que não tem como saber qual, foi de homossexual. Quem lê isso, né, puro e simples, e então faz sentido, né, grupo de risco ainda para homossexual. Aí a gente pensa um pouco mais, né, a gente vai um pouquinho mais de uma leitura rasa e pensa assim, é um grupo que, se a gente for analisar os protocolos, ele tem uma amplitude de testagem maior. Você vai, e aí é uma crítica que até no Sinabef a gente discutiu junto, é como o corpo não heterossexual e branco, como o corpo que não é heterossexual e não é branco, ele é regulado externamente. Né? Que é como, era um professor inclusive da área de saúde que ele falou, você vai num posto médico, você percebe-se que você é homossexual, possivelmente vão te indicar uma testagem para IST. E para a população heterossexual não é assim. Só para as mulheres quando vão fazer pré-natal. Então você tem uma testagem maior da população gay. Então você tem aqui como você tem uma maior testagem, a tendência é você conseguir captar mais. Né? A gente não sabe se ampliar essa testagem nessa população, se você teria um valor diferente. A gente não sabe se isso aqui é uma subnotificação. Então, só que a crítica então, tira o protocolo de testagem? Não, amplia, né? Para a gente ter um espectro maior da nossa população e até mesmo ampliar as políticas, né? Então, isso aqui pode ser um resultado também da maior testagem desse grupo. Frequência de uso da camisinha. Ele é maior também nessa população. Mas aí a gente pensa assim, esse nenhuma também pode ter interferência, por quê? Lembra que eu falei que a população que se autodeclarou é majoritariamente jovem? Então a população mais velha talvez já esteja numa relação conjugal estável, isso também pode interferir esse valor mais alto aqui. Né? Mas também pode ter a ver com a memória desse período de maior infecção, né? Que pode fazer com que essa pessoa tenha esse cuidado maior. Mas aqui a gente tem que ter, não dá para afirmar que nem é um nem é o outro, porque a gente tem duas questões aí, que aí só se a gente desmembrasse por idade, talvez a gente tivesse uma resposta, só que como a amostra é muito pequena, se a gente desmembrar, não sai nada. Não, a gente não consegue interpretar. Aí aqui as causas, né, que eu coloquei, mais para a gente ter uma ideia. Aí confia no parceiro, usa outros métodos, né? Porque a gente tem a questão Eu botei esse aqui mais para a gente frisar esse usa outro método, porque na população hétero, muitas vezes o cuidado com a contracepção, o cuidado com isso é muito jogado nos ombros da mulher, né?
Então, talvez esse uso de outro método tenha a ver assim, a mulher toma pílula, talvez não seja uma preocupação com doença, mas com uma gravidez indesejada. Aí, esse aqui que eu achei interessante, que é para reforçar um pouco da nossa hipótese inicial, para aquelas pessoas que tiveram uma IST detectada, qual foi a orientação que o médico deu? Né? Aí vou frisar as de testagem. Né? Todas as de testagem foram maiores para a população homossexual. Né? O médico mandou fazer teste de HIV, caso de diagnóstico ser de outro IST, 70% para hétero, para homo quase 90%. De sífilis, para a população hétero quase 70%, para a população gay quase todo mundo, né? 96%. De hepatites, para a população hétero 58%, para a população homo 93%. Então, é um protocolo que é mais corriqueiro para essa população de testagem, que tem a ver com a memória e tem a ver com essa regulação do corpo mesmo, né? De você dizer que essa pessoa tem que fazer algo mais. E isso, assim, é uma crítica também porque você torna o fazer sexual, né, a atividade sexual dessa pessoa, algo considerado perigoso. Né? Então, a gente pensando nisso, você, homossexual, bissexual, você é tratado dessa forma, você pensa assim, eu sou uma pessoa altamente infectante, uma pessoa que o meu sexo é de alto risco, e isso interfere nisso aqui, que é a saúde mental da população. A gente ainda não se debruçou muito nisso, aí o João está fazendo esse favor para mim, né, de pegar os dados sobre saúde mental e fazer umas tabelinhas para a gente ver se faz sentido isso, que a gente acredita que pessoas com orientação homo e bi teriam mais questões relacionadas à depressão, saúde mental e tal. Essa primeira tabelinha, ela dá uma ideia, né? Algum médico profissional de saúde mental, psiquiatra ou psicólogo, já lhe deu diagnóstico de depressão? Heterossexual, 4,5. Homossexual, 13. Tem uma diferença aí, considerável, né? E a gente tem várias questões, desde a homofobia até a própria questão. Se você tem a sua atividade sexual considerada perigosa, potencialmente infectante, como é a cabeça dessa pessoa, né? Como ela lidar com isso? Né? O medo de ter relações e tal. Então, é mais para a gente pensar. Aí a gente fecha aqui as conclusões. Resumindo, pensar mesmo essa população, tirar do armário essa população em termos de idade, continuar as pesquisas, fazer campanhas para que as pessoas tenham coragem e respondam às pesquisas, para a gente poder ter em linha temporal maior quantidade de dados para poder entender essa população, porque como a gente conversou até com o professor lá no Sinabé, o poder público ele entende política pública a partir de dados. Né? Dificilmente você vai chegar com um relatório sem um dado concreto e vai conseguir uma política pública, só porque o grupo chegou e falou que precisa. Você tem que reforçar e mostrar, de certa forma, que existe essa demanda. E aí você tendo pesquisas que mostrem que é uma população que realmente passa por vulnerabilidades em vários campos e precisa de políticas nesse campo. Então é isso. Aí a gente fecha. Boa tarde, eu vou falar mais como sexo, gênero e sexualidade são pesquisados em outras pesquisas oficiais. Eu vou, obviamente, mencionar a PNS e a PNDS, mas o foco aqui vai ser mais comparação com o que está sendo feito no resto do mundo. Então, para começar, uma coisa que é interessante frisar, que existe diferença entre orientação sexual e identidade sexual. E o que a gente consegue efetivamente medir com apenas uma pergunta é a identidade. É como a pessoa ela se vê. É aquilo que o Rafael falou. Uma pessoa pode fazer sexo com outros homens, mas não se considerar gay ou bi. E existe na literatura mais desenvolvida pelo CDC americano, que pesquisa isso, que eles entendem que diferentes sexualidades elas vão ter diferentes maneiras de se identificar. Pessoas hétero, eles têm uma identificação latente. Elas geralmente não pensam sobre sua própria orientação, elas simplesmente aceitam, por assim dizer. Enquanto que gays e lésbicas têm uma
identificação consciente, eles pensaram, eles leram alguma coisa e falaram, não, realmente, essa é a maneira com a qual eu me identifico. E pessoas bi, pan, elas têm uma identificação que é considerada relutante. Que eu não sei bem se é isso, mas por enquanto é a identidade que está se adequando ao que eu realmente sinto. E quando a gente vai para questão de gênero, você tem que muitos lugares ainda usam sexo e gênero como sinônimos, o que já tem uma ampla literatura que a gente fala que não é, você tem questões diferentes, mesmo você, a definição mais simples, que é sexo é algo biológico e gênero é algo social, também não está 100% certa, porque você vai ter aspectos sociais de sexo e aspectos biológicos para gênero. Mas eu não vou entrar nisso aqui porque eu podia falar assim um dia inteiro só disso, mas mesmo o jeito que é pesquisado, que geralmente sexo é uma questão que só tem duas opções, acaba esbarrando nas questões de populações trans, não binárias e intersexo. Sendo população não binária aquela que não se encaixa no gênero masculino e feminino, e intersexo aquelas pessoas cujo sexo não se encaixa em homem e mulher. E eu não posso deixar de falar que o binário homem-mulher como sexo ou gênero, historicamente, ela foi utilizada como um instrumento de poder do colonialismo europeu e foi imposto tanto na África quanto nas Américas. E é interessante notar porque grande parte das populações não binárias elas são específicas para certos lugares do globo. Aqui eu trouxe o exemplo de 4 artistas. Travestis são específicos do Cone Sul, Muxi são específicos da região de Oaxaca, no México, Faafine das Samoas americanas e da Samoa, e Hijra, que são do subcontinente indiano, principalmente Índia e Paquistão. Você tem essa questão de sexo e gênero sendo entrelaçado com questões de raça, povos originários e decolonialidade. Você não deveria tratar um sem lidar com o fato que está tudo interligado. Historicamente, tanto sexo quanto raça foram maneiras que o colonialismo encontrou como ferramenta para você dividir a massa e conseguir controlá-la. E você tem uma violência física e estrutural quando aposta a violência ideológica, parte primeiro da igreja e depois da academia, em manter esse imaginário vivo. O Estado cristaliza as opressões e explorações imperialistas, patriarcais e capitalistas. E você tem também que, por causa disso, você tem correções médicas realizadas sem consentimento em cima da população intersexo. O que também vai influenciar na questão delas serem invisibilizadas, porque muitas vezes as próprias pessoas que são intersexo, elas não vão saber, porque logo ao nascimento elas foram corrigidas. E esse é o termo que é utilizado pelos médicos, correção. Só que aí, quando a gente vai olhar o mundo, a gente também tem outra questão. A pesquisadora nigeriana Oyeronke Oyumi, ela coloca, olha, a categoria social mulher, ela vai ser diferente se você está nos Estados Unidos e se você está no continente africano. Porque falar que mulher é a mesma coisa no mundo inteiro não é. E mesmo a ideia que mulheres são subordinadas aos homens também não vai ser verdade. Nas culturas africanas, ela aponta na pesquisa dela, a Shona, Igbo e Akan, não é a mesma ideia de hierarquia que você encontra na população europeia. E, por exemplo, na família Yorubá, você não distingue uma pessoa por gênero, mas sim se ela é parte da família por nascimento ou por casamento. Mas quando você traduz esses termos ela trabalha com mais questão dos Estados Unidos, traduz para o inglês, esses termos geralmente é traduzido como marido e mulher, mas não é isso que eles querem dizer efetivamente. E ela coloca, análise e interpretações precisam refletir e se basear nos contextos culturais e locais específicos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender com o resto do mundo. No Brasil eu vou passar bem rápido, porque a primeira vez que a gente pesquisa orientação sexual foi na PNS 2019. Isso também veio junto com um debate intenso para incluir essas questões no censo demográfico.
Só que o Ministério Público ele conseguiu barrar esse pedido para o censo poder ir a campo e não atrasar mais, porque você também precisa de um amplo processo de testagem e que as perguntas sobre sexo, gênero e orientação sexual elas já estão no último bloco da PNDS, que se encontra em campo agora, e vão ter testes para inclusão dessas variáveis na PNAD contínua. Mas Brasil, a gente já falou, agora a ideia é mostrar como que é feito em alguns países. Isso aqui, obviamente, não é uma revisão sistemática, é só o que eu consegui achar, porque também tem questões. Nos censos da última rodada da América do Sul, só 3 países não perguntam sexo ou é homem e mulher, que é a Argentina e o Equador, que perguntam sexo ao nascer especificamente, e a Bolívia, que pergunta a pessoa é homem e mulher. A questão da Bolívia é interessante, porque isso daí já é 2012, e ela, efetivamente, eles não sabem se eles estão realmente pesquisando sexo ou se eles estão pesquisando gênero, porque tem confusão no jeito que a pergunta foi feita. A Argentina, em 2022, além de perguntar 3 opções para sexo, que é feminino, masculino e nenhuma das anteriores, ela também tem uma pergunta sobre gênero com 6 categorias. Mulher, mulher trans ou travesti, homem, homem trans, não binário, outra ou nenhuma, além de uma opção de abstenção. O Uruguai, ele incluiu perguntas sobre sexo ao nascer para o censo que foi agora esse ano, que tinha a opção indefinido na prova piloto, mas que não estava no censo experimental, que foi feito um ano depois, e perguntas sobre gênero, com as mesmas categorias da Argentina, só que é interessante que na prova piloto tinha a opção travesti, mas para o final ela não foi. A Colômbia, ela foi interessante porque ela foi incluída numa pesquisa sobre o uso de drogas e é sobre identidade de gênero e orientação sexual, só que apenas 15 pessoas de 20 mil responderam transgênero ou outro, pergunta de gênero, o que impossibilitou qualquer análise, e cerca de 1,22% são não héteros, o que quer dizer que responderam ou gay, lésbica, ou bissexual ou outros, que é a estimativa mais baixa de todas as pesquisas, incluindo a brasileira, que ficou, acho que, em segundo lugar de proporção de não héteros. O Chile, ele pergunta orientação sexual na pesquisa domiciliar deles desde 2017 e começou a incluir, ano passado, uma pergunta sobre se a pessoa se considera trans ou não. E é interessante porque cada um vai ter uma estratégia para tentar essa ideia da privacidade. No Chile, eles entregam o tablet, a pessoa responde e depois devolve. Isso a gente já tentou fazer um teste aqui no Brasil, só que a pessoa tinha medo de quebrar o tablet, então preferia não pegar. A Escócia, ela tentou incluir isso no censo de 2022, mas a Escócia, as perguntas do censo, ela tem que passar pelo parlamento. E o parlamento do Reino Unido, ele está num auge de transfobia que vem desde o início da década de 2010. E mesmo o IBGE escocês apresentando pré-teste falando que, olha, não altera a qualidade de resposta, não altera a quantidade de resposta e não altera o entendimento, o parlamento escocês vetou a inclusão da pergunta. O Reino Unido, ele incluiu perguntas sobre identidade sexual o que é equivalente à PNAD deles, que é o Annual Population Survey. Elas são publicadas como estatística experimental. E o interessante é que eles, ao invés dos outros que perguntam para uma pessoa, eles perguntam para todo mundo do domicílio, utilizando uns cartões que tem a opção e um número que é aleatório. Então pode digitar tipo hétero, número 17, homo, número 15, que é completamente aleatório. Aí na pergunta eles só perguntam, fale o número que é a sua relação. E como o número é diferente em todos os cartões, eles não seguem ordem nenhuma, você assegura sim a privacidade da pessoa respondendo.
O Reino Unido também é interessante porque ele tem uma pesquisa que é específica para atividade sexual e estilo de vida, que é a Natsal, que já está na 5ª versão. Você tem o 3 em 2012, você tem uma Natsal Covid, que foi em 2019, e a Natsal 4, que foi a campo esse ano, que foi a primeira que incluiu perguntas sobre gênero. Antes era realmente só sexo e atividade sexual. E eles são interessantes porque eles deixam as opções que são consideradas mais clássicas, como homem e mulher, e deixam a outra opção em aberto para a pessoa falar o que ela quer. A mesma coisa com identidade sexual, que você tem uma primeira pergunta, que é hétero, gay, lésbico, bissexual e outra, especifique. Se a pessoa respondesse outra, ela vai para uma segunda questão que aí quebra mais um pouco. Pode responder assexual, queer, pansexual de outra maneira, que aí ela dá a pergunta aberta. Isso foi feito para conseguir comparar os resultados obtidos na Natsal desse ano com a de 2012. A Austrália ela vai ter uma pesquisa sociodemográfica, é o equivalente da PNAD deles, que em 2020 começou a perguntar sobre orientação sexual para pessoas de 15 anos ou mais, isso também é interessante, que a maioria geralmente pega 18 ou mais. A Austrália ela incluiu, entre aspas, a opção de outro para responder sexo, mas isso só era disponível para a pessoa que se recusasse para a pessoa que pedisse ter essa opção. Então, só 1.260 pessoas responderam sexo ou gênero diverso, porque você tinha que pedir para o departamento para te enviar um questionário que te desse a opção. Em 2021, o mesmo problema da Escócia, eles queriam incluir mais coisas, só que tem que passar pelo parlamento. O parlamento vetou, mas eles conseguiram incluir não binário, que já foi um avanço, e que foram só 43.220 pessoas que se identificaram, mas ainda assim melhor do que a pesquisa anterior. O Canadá ele incluiu pessoas trans e não binárias no censo, e é interessante que as tabulações disponibilizadas elas são aplicadas como homem mais, que é homem, homem trans, e mulher mais, que é mulher e mulher trans. E ainda vão divulgar os resultados sobre migração, educação, religião e mercado de trabalho. O Canadá também tem uma pesquisa própria para saúde. É o mais antigo que você tem pesquisando identidade sexual, que é 2007. E em 2019 eles introduziram perguntas de sexo ao nascer e de gênero com 3 categorias. Esse aqui é o que eu tinha falado lá no início do CDC, que ele pesquisa sobre orientação sexual desde 2013, e antes disso eles incluíram testagem, acho que desde 2007 também. E a pergunta é interessante, porque é a mais diferente. Das opções seguintes, qual melhor representar a maneira que você pensa de si mesmo, e aí segue as opções. A Índia tinha o mesmo problema lá de você tinha que recusar a responder que era homem ou mulher para você ter a opção de responder como trans em 2011. E em 2024 eles vão, em tese, se não for adiado o censo pela 4ª vez, eles vão incluir essa opção para todo mundo. O Quênia, em 2019, ele já incluiu intersexo como opção na categoria de sexo, mas como tinha pouca resposta, eles não conseguiam fazer desagregação para isso por região, só para o país inteiro, para não identificar as pessoas. No Brasil, a PNS, que é uma coisa que é o meu finalmente, que o Rafael falou muito sobre a população gay. Para mim, o mais interessante como estatístico é falar do povo que não soube se recusou a responder. Porque eu acho que isso revela umas coisas que a gente pode melhorar na pergunta. O povo que não falou não sabe ou se recusou a responder não foi influenciado pelo sexo, diminui conforme o rendimento domiciliar per capita ou a escolaridade aumenta, que o Rafael já mostrou. É maior para negros do que para brancos, mas não de uma forma significante. E é menor para a faixa etária de 60 a mais. Isso aqui é importante falar que é gente que respondeu, então inclui também o povo que respondeu hétero. Por resultados que eu não apresentei aqui, mas eu apresentei no seminário de Desfazendo o Gênero, o que mais influencia a pessoa não responder é se a pessoa respondeu as outras perguntas sobre atividade sexual.
Em particular, se a pessoa respondeu se já perdeu a virgindade e se teve relação sexual esse ano. Se a pessoa se recusou a responder qualquer uma dessas duas, a chance dela responder orientação sexual era muito mais baixa. Então, o que mais influencia é a relação que a pessoa tem com o próprio sexo. Bom, a inclusão de uma única pergunta provavelmente é insuficiente para ver todas as questões de sexo, gênero e orientação sexual, mas as questões de como a pergunta pode ser feita, como os pesquisadores têm que ser treinados e qual a representatividade, ela vai se abordar país a país, não tem como todo mundo aproveitar a mesma coisa, porque são realidades diferentes, mas a gente pode aprender com as experiências que a gente já tem dos outros. E é isso. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Angelita Carvalho. Eu queria começar agradecendo a Paula e toda a equipe do Femina pelo convite dessa parceria com o Generis. Para a gente, além de ser uma experiência incrível, né, de envolver um seminário mais acadêmico, científico, com um momento cultural de discussão de filmes produzidos por mulheres, né, em todas as suas etapas. Então, é fantástico estar aqui. Então, realmente, acho que é uma parceria maravilhosa que você nos deu, Paulo. Obrigada, tá? E também agradecer aos demais membros do Generis que estão aqui e demais pessoas que estão assistindo. Estudantes da ENSE, colaboradores internacionais, enfim, é um grande prazer ter vocês aqui conosco. Eu atuo atualmente como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da ENSE e algumas dessas palestras que vocês estão vendo, né, resultado então do nosso grupo de pesquisa que a Paula apresentou no início. Eu vou trazer um pouquinho aqui, talvez um assunto um pouco diferente do que os colegas falaram, que é onde a gente tem dados, né? A gente tem muitos dados dessa parte de saúde sexual e reprodutiva para mulheres, né? Esses são os dados que, durante muitas décadas, né, os governos se preocuparam em estimar, em levantar pesquisas específicas para isso. Então, eu vou focar aqui no outro público, que é o público que realmente a gente tem dados confiáveis, de longo prazo, para analisar o acesso à saúde sexual e reprodutiva. Então, eu vou trazer aqui um olhar aí de dados de mulheres, né, e tentar mostrar algumas interseccionalidades, né, que é a própria intenção do nosso grupo, é trazer as diferentes mulheres que a gente tem. Então, eu vou trazer aqui alguns dados mostrando, né, as diferenças entre o grupo das mulheres brasileiras. Eu vou começar trazendo um conceito importante para a gente estar trabalhando os dados, que é o conceito de direitos reprodutivos, né? Vou trazer algumas variáveis de acesso à saúde sexual e reprodutiva, mas o conceito de direitos reprodutivos, ele tem um histórico, né, dentro do movimento feminino, e que lutaram para reconhecer, né, que essas mulheres tinham direito à sexualidade, à reprodução, e que não diz respeito somente à saúde em si, né, mas também à liberdade, à não discriminação, a respeito às escolhas que essas mulheres fazem, a educação para possibilitar decisões mais conscientes, a autodeterminação e a livre escolha da maternidade e paternidade, né? Ele se inclui aqui não só para mulheres, mas o direito reprodutivo ele inclui a homens e mulheres, né? A todos os indivíduos, né? Mas eu estou trazendo uma perspectiva feminina. Os direitos sexuais e reprodutivos, eles fazem parte dos direitos humanos, então a gente está assegurado, né, na legislação, dentro da nossa Constituição Federal, que tem um artigo 6 que fala, né, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário a ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a gente está falando que o direito sexual e reprodutivo está dentro dos direitos da saúde para todos os indivíduos. Então, quando a gente vai mostrar alguns dados que a gente percebe que muitas pessoas não têm acesso a esse direito, a gente está falando que elas não têm acesso, né, à nossa Constituição. Então, assim, só para linkar aqui, isso é um assunto de extrema importância para a população. Durante a década de 90, né, a gente teve vários tratados internacionais para ratificar esses direitos internacionais. A gente teve alguns avanços importantes na parte de direitos reprodutivos. Os direitos sexuais, a gente nunca conseguiu, de fato, estabelecer um conceito internacional sobre eles, uma vez que envolve, né, questões muito de moralidade, que nunca tivemos estados muito laicos, como o Rafael mostrou, então não tivemos grandes avanços nesses acordos internacionais para a definição de direitos sexuais, mas os direitos reprodutivos estão lá de uma forma mais clara. E dado que internacionalmente os direitos reprodutivos eles ganharam
visibilidade, os governos tiveram que começar a se comprometer a pesquisar e fazer pesquisa para ter indicadores para avaliar o acesso aos direitos reprodutivos. No Brasil, então, desde a década de 80, né, com a nossa Constituição, a gente tem tido grandes pressões de movimentos sociais, de movimentos de mulheres e também de organizações da sociedade civil, para que a gente tenha dados a respeito desses grupos, né, dados a respeito da saúde reprodutiva, principalmente das mulheres, para se pensar garantir os direitos reprodutivos. Principalmente mais recente, né, a partir da década de 90, temas como autonomia sexual e reprodutiva eles foram ganhando força. E várias políticas foram sendo implementadas a fim de garantia desses direitos. Vou citar algumas, como a criação do Programa de Atenção à Saúde Integral das Mulheres, final da década de 80, Lei do Planejamento Familiar em 96, que garantia acesso a métodos contraceptivos, políticas de atenção à feminização da epidemia da AIDS na década de 90, Rede Cegonha para assistência a parto, parto humanizado, normas em relação ao abortamento, garantia de abortamento pelo sistema de saúde e também alguns procedimentos mais recentes de facilitação da esterilização, que é mais recente. Então a gente teve realmente uma série de ações, principalmente aqui pensando acesso à saúde reprodutiva feminina. Né? E o que eu vou trazer daqui para frente é um pouco alguns dados mostrando esses acessos, né? Em diversos quesitos, em diversos níveis de indicadores. Eu vou trazer um pouco como que está esse contexto de acesso à saúde reprodutiva e um pouco menos, mas também de saúde sexual. Então, só para vocês terem uma ideia, pensando, né, no primeiro acesso que a gente quer ter para ter uma vida sexual e reprodutiva planejada, método contraceptivo. Né? A gente pensa, a primeira coisa é isso, você quer ter uma vivência da sexualidade e da reprodução, você precisa conseguir planejar o número de filhos que você vai ter. E com isso a gente tem uma variável importante que tem diversas bases de dados no Brasil desde a década de 80, que se utiliza métodos contraceptivos. Então, a última pesquisa que o Rafael já apresentou, o João também, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, ela traz que no Brasil, cerca de 83% das mulheres, elas utilizam algum método contraceptivo. Né? Então a gente fala, nossa, tá alto, né? Então é um percentual alto, tirando que tem mulheres que querem ter filhos e que realmente não vão usar nenhum método. Mas quando a gente abre esse leque, né, que métodos são esses? Que mulheres que usam? Aí você consegue ver que ali temos alguns problemas de acesso. Né? Então, para começar, né, o método mais utilizado é a pílula, que é o oral, e seguido dos métodos cirúrgicos. Então, estou falando da cesariana, que é um método irreversível. E, por último, as camisinhas. Mas aí, quando eu destrincho, né, as interseccionalidades, eu abro isso, eu percebo que mulheres pretas, pardas, indígenas, nortistas, com baixa escolaridade, né, elas são mais esterilizadas, por exemplo, do que as brancas, né, com maior escolaridade de regiões do sul, sudeste, que usam mais contraceptivos orais e métodos de dupla proteção, como a camisinha. Então, a gente tem um número alto de uso, mas a forma como esse uso se dá é muito diferente. Apesar das melhorias, né, a gente não teve uma diminuição na prevalência do não uso. Durante várias décadas, a prevalência do não uso, ela fica um pouco inalterada, o que indica também algumas questões interessantes. E persistem essas desigualdades regionais. A gente costuma fazer a gente costuma dividir esses métodos em métodos de curta duração e métodos de longa duração. Porque é isso, eu planejar ter filhos para o próximo ano, eu vou usar o método de longa duração, que é o DIU, que é o implante. Vou usar o método da pílula, vou usar um método que eu posso parar a qualquer momento. Então, quando a gente já olha isso, a gente já percebe coisas interessantes, né? A maior parte das mulheres que usavam métodos reversíveis de curta duração. E os métodos de longa duração, né, que são métodos permanentes, eles são percentuais muito baixos, né? DIU e implante, 4,8. Métodos permanentes, que é a cesariana, 23. Mas esses métodos reversíveis de curta duração, eles estão muito mais sujeitos a falhas, porque é algo que você tem que fazer todo dia, né? É algo que você não garante uma proteção de um período mais longo. E isso não é uma preferência, é o que tem no nosso sistema, né? O acesso ao DIU, ao implante, ele é muito menor em relação a outros tipos de método. Para mostrar, né, separadamente aqui qual é o percentual de DIU, de implante, né, tradicionalmente os países da América Latina têm um percentual maior de
de pílula, né, em relação a esses outros métodos como a de longa duração. E a laqueadura é realmente o método mais utilizado dos permanentes no Brasil. A vasectomia é ainda muito pequena. E tem um percentual de métodos tradicionais, que aí são métodos que não têm eficácia garantida. Bom, com relação ainda aos diferenciais, né, muito claro, né, que mulheres com maior escolaridade, que têm acesso a planos de saúde, que tiveram partos e participam de grupos de planejamento reprodutivo, elas têm maior acesso, mais chance, né, de usar esses métodos de longa permanência, que é o DIU e que é o implante, né, em contraposição a esses métodos de curto período, né, de curto prazo. Quanto maior a idade, maior o número de filhos, e viver em companhia, né, de um companheiro também aumenta as chances de usar métodos permanentes, que no caso é a esterilização e o feminino e masculino. Mulheres, por outro lado, mulheres em áreas rurais, com menor renda, que tem baixa escolaridade, preta, da raça cor preta, sem acesso a planos de saúde, vão ter menor prevalência de métodos contraceptivos de longa duração. E então, o que a gente percebe quando a gente olha uma alta prevalência de métodos contraceptivos, um governo que está pensando em políticas públicas vai achar, mas tem 83% usa método, não preciso mais investir em método contraceptivo. Mas quando você olha o tipo de método, quem usa, a gente percebe que é um método obsoleto, né, porque a gente for pensar, realmente é um método ainda obsoleto, e com predomínio ainda desses métodos de curta duração, que vão acabar gerando nascimentos indesejados. Com relação ao início da relação sexual, né, que então a gente está pensando uma ordem aqui, né, a gente usa o método, inicia sexualmente, e aí vai ter filhos, enfim, é um processo, né, que a gente imagina. As mulheres negras, né, as pardas e pretas, elas apresentam a idade, a primeira relação sexual, menor do que as brancas, né, especialmente aquelas negras de baixa escolaridade têm a primeira relação sexual em torno de 15 anos, enquanto as brancas em torno de 17. Mulheres negras de baixa escolaridade apresentam quase 7 anos, né, a entrada na maternidade do que aquelas de alta escolaridade, então é um dado que choca, né, a gente está tendo muitas meninas adolescentes negras pobres tendo filhos. É uma escolha? Não, não é uma escolha. Quais informações essa adolescente tem acesso? Quais meios de implementação e de planejamento da sua fecundidade essa adolescente tem acesso? Então, mostra que realmente o acesso é diferenciado, apesar dele ser alto como um todo. As mulheres negras, elas possuem em média 2 vezes mais filhos ao final das suas vidas reprodutivas do que as mulheres brancas de alta escolaridade, que também é um dado que choca. E religião, região de moradia, norte, nordeste, estrato social e também a idade impactam esses indicadores de iniciação sexual e vida reprodutiva. Um outro dado que tem na Pesquisa Nacional de Saúde, que era de 2006, né, a última, agora vamos ter novos dados, é o conhecimento, né, sobre o seu próprio corpo e sobre o período fértil. Né? Então é um dado interessante que só 22% das mulheres negras de baixa escolaridade sabiam quando elas estavam férteis, quando elas poderiam engravidar, enquanto que entre as negras de alta escolaridade já era 40%, enquanto que as brancas já eram quase 60%. É o primeiro dado, né? Saber quando você está fértil, né? Saber quando você pode engravidar. Né? Então, é isso, é a informação. O conhecimento também acerca da diversidade dos métodos. Né? Quando eu mostrei a gente chama de mix contraceptivo, aquele conjunto de métodos, ele é limitado. As mulheres de baixa escolaridade negras conhecem um número de métodos muito menor do que as mulheres de alta escolaridade, principalmente as brancas. E o percentual de mulheres que gostariam de utilizar métodos contraceptivos, né, de longa duração, ou seja, para realmente, né, limitar por um período maior de tempo a sua fecundidade, não fazem, é cerca de 2 vezes maior para as mulheres de baixa escolaridade. E aqui não há muita diferença de raça-cor, mas a escolaridade aqui afeta esse planejamento da sua fecundidade, que no caso a gente chama essas mulheres que elas têm uma demanda de uso de contraceptivo que não está sendo atendida. No Brasil, um outro indicador importante para a gente pensar, né, é justamente a consequência disso. Se eu não estou usando o método, eu vou ter uma gravidez indesejada. Então, quando a gente olha gravidezes indesejadas, e a gente tem dados para isso, a gente percebe que o número de mulheres de baixa escolaridade acabam terminando o período reprodutivo, que é em torno de 50 anos, tem uma média de filhos
maior do que gostariam de ter. Isso é muito marcado por classe e escolaridade e raça. Na outra ponta, temos também mulheres de alta escolaridade, brancas principalmente, que acabam terminando o período reprodutivo tendo menos filhos do que falaram que gostariam de ter. A gente pode julgar esse caso, esse caso é menos importante? Eu não acho. O Brasil como um todo, a gente tem reduzido o número de filhos em média por mulheres consideravelmente, e esse grupo de mulheres mais escolarizadas ele tem crescido, e acredito que esse é um fenômeno que a gente vai ter cada vez mais frequente nas próximas décadas, né? Mulheres que acabam terminando o período reprodutivo sem ter o número de filhos que gostariam de ter. Ambos, né, grupos, os de baixa escolaridade, que têm mais filhos do que gostariam, os de alta escolaridade, que têm menos filhos do que gostariam, eles estão tendo seus direitos reprodutivos não contemplados. Que tipo de política fazer? São políticas opostas, antagônicas. Não é trivial pensar isso. Você vai ter que investir em acesso, conhecimento e método por um lado, mas por outro, quais medidas fazer para mulheres conseguirem atingir sua fecundidade desejada? Questões de gênero, questões de mercado de trabalho, questões de envolvem acesso à creche e vários outros ações que são muito diferenciadas se a gente compara o outro grupo que também está sendo cerceado. Então, é bem interessante olhar esse indicador. Com relação ao acesso a pré-parto, parto e pós-parto, também há diferenças no acesso para as mulheres brancas, negras, de baixa escolaridade. O número de consultas pré-natal é menor para as mulheres de baixa escolaridade negras. Mulheres negras sofrem maior violência obstétrica, que é um dado chocante, Elas têm muito mais relatos de violência obstétrica durante o trabalho de parto nos hospitais. Elas têm menor acesso ao parto vaginal humanizado do que as mulheres de alta escolaridade. Então, também, quando já está tudo, já passou pela essa fase do acesso à saúde sexual e a prevenção do nascimento, no nascimento elas também sofrem um comportamento, um atendimento diferenciado. Com relação ao uso da camisinha, que aí pensando na sexualidade, também há diferenças regionais de escolaridade e de sexo. O Rafael já mostrou alguns dados, mas também o uso da camisinha entre mulheres adultas é muito baixo, 22% só. E aqui um dado que a gente não tem oficialmente, pelo IBGE, mas a gente tem um problema de subregistro muito grande, que é o dado de aborto, que é a consequência desse nascimento muitas vezes indesejado. A gente teve uma pesquisa própria, coordenada pela Débora Diniz, que foi a Pesquisa Nacional do Aborto, e ela apontou que 1 em cada 5 mulheres alfabetizadas da área urbana, próximas aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto. 1 a cada 5 mulheres comuns já fizeram aborto. E o aborto é feito por mulheres comuns, Ela mostra na pesquisa que, de todas as idades, não tem um grupo etário. Então, não é frequente só no início da vida reprodutiva, só no final. Casadas ou não, não faz diferença. Que são mães hoje, isso é um fato. De todas as religiões, inclusive as sem religiões. De todos os níveis educacionais, trabalhadoras ou não, de todas as classes sociais, de todos os grupos raciais, de todas as regiões do país, em todos os tipos e tamanhos de município. É comum o aborto no Brasil, apesar de na legislação ele ainda não ser permitido por escolha própria. Então, mas aí vai um dado interessante. Qual é a consequência do aborto? Na maioria das vezes a gente não sabe, A gente não vai ter registro dessa consequência. Só tem consequência do aborto quando ele ocasionou uma complicação e ele levou à internação dessa mulher. E aí sim, nos dados de internação, isso sim mostra uma desigualdade sendo muito clara no acesso a quem faz aborto, mesmo ele sendo ilegal, A internação devido a complicações do aborto é maior para as mulheres pretas e com mais de 40 anos. Se o aborto é feito por todo mundo, por que as mulheres pretas acabam tendo maior intercorrência desse aborto? Porque provavelmente fazem lugares mais inseguros, têm menos condições de arcar com esse aborto. Em consequência, apesar de todo o problema de subnotificação do óbito, as mulheres negras, elas também, indígenas, de baixa escolaridade, com mais de 40 anos e que têm menos de 14 anos, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e vivendo sem união, são as mais vulneráveis a ter o óbito devido a uma causa de aborto inseguro. Bom,
são dados, né, a gente fica um pouco chocado, às vezes, quem não é da área, de ver, mas essa é a realidade do Brasil. É importante mostrar, é importante discutir isso. Os dados mostram, de certa forma, pouco avanço na área de acesso à saúde sexual e reprodutiva, apesar de alguns números enganar, tem uma primeira impressão que houve avanços, mas não parece ter tido, e alguns retrocessos, né? Nos últimos anos, devido a forças políticas e religiosas que aumentaram, a gente teve alguns retrocessos, não só no Brasil, mas internacionalmente também. O aumento da bancada evangélica tem sido ameaças constantes aos direitos das mulheres sexuais e reprodutivos, né? Alguns exemplos do que tem ocorrido, né, na nossos poderes, a aprovação, né, quase depois final do Estatuto do Nascituro, teve uma CPI do aborto, teve tentativas de revogação de leis que fazia com que a gente tivesse atendimento integral em mulheres em situação de violência sexual, o encerramento, até alguns anos, da Secretaria Especial de Políticas das Mulheres, a criação de um ministério que era liderado por uma pastora evangélica, né, não garantindo o Estado laico para as atividades em relação às políticas de saúde sexual e reprodutiva. Esses são alguns exemplos. É claro que hoje temos um cenário um pouco mais positivo, mas a gente não pode esquecer o passado, né? Porque as coisas mudam de repente quando a gente tem novas eleições. Essas iniciativas todas, né, elas ameaçaram os direitos humanos, elas, de certa forma, cercearam a autonomia sexual e reprodutiva, que inclui, né, o direito à integridade corporal, o direito individual de viver a sexualidade da forma plena e satisfatória, ou de tomar decisões reprodutivas livres de coerção, violência e discriminação, bem como de barreiras culturais e legais, morais, acerca do comportamento sexual e reprodutivo da população. Por fim, eu destaco, né, que o acesso à saúde sexual e reprodutiva das mulheres no Brasil, ela tem sido marcada por retrocessos e por diferentes tipos de desigualdades. A intersecção, né, do que a gente viu aqui, né, de raça, classe e gênero, são determinantes para essas intervenções e práticas abusivas que a gente tem visto nos processos que envolvem acesso à garantia de direitos sexuais e reprodutivos, bem como da saúde. E é notório que a falta de Estado laico, né, a presença de desigualdades sociais e o racismo estrutural presente, né, na nossa sociedade negam o acesso das mulheres de forma integral aos direitos reprodutivos e sexuais. Então, continua sendo um tema importante para a gente continuar pesquisando e debatendo. É isso. Obrigada. Eu estava meio chocada ali, mas é assim mesmo, né? Bom, eu queria chamar Rafael e João aqui. Eu, enfim, tenho algumas perguntas, mas não sei se vocês quiserem fazer, eu dou a palavra para vocês, a prioridade. Primeiro, assim, com a apresentação ali do Rafael e do João, eu tive a sensação de que a questão de falta de dados não é um problema brasileiro, né? Pelo que eu entendi, é um problema mundial. A gente tem questões... Ai, obrigada. Questões... Enfim, que a gente... Tentando fazer um paralelo com o que a Angelita falou, né? A gente aqui no Brasil tem uma série de problemas que a gente acha que são brasileiros, na verdade não são. Né? Então a gente tem ondas conservadoras em outros países, influenciando também políticas públicas, né? E essa questão da falta de dados. O que seriam ações que a gente poderia fazer para mitigar essa falta de dados? Ou o que a gente... Que ações a própria política pública deveria fazer, né? Assim, por exemplo, o Rafael citou a questão do movimento negro, né? A gente teve uma mudança grande de afirmação da identidade negra que acabou impactando, né, num aumento da população autodeclarada preta e parda nos últimos censos, né? Isso foi derivado de uma série de ações do movimento negro, né, de valorização da identidade negra. A gente conseguiria fazer algo semelhante, né, alguma ação nesse sentido, que impactaria também os dados de orientação sexual, de identidade de gênero, enfim, né? Que soluções a gente poderia pensar, né? Essa é uma pergunta mais para vocês. E, Angelita, eu fiquei pensando no que você falou sobre as questões do Brasil, se elas também acontecem em outros países, né? Seria a pergunta contrária, assim, né? Se direitos sexuais e reprodutivos, na maior parte do mundo, são respeitados mais ou menos que o Brasil, onde que o Brasil estaria dentro, assim, né, do mundo, porque eu sei que a gente tem alguns avanços em relação a alguns lugares, muitos retrocessos em relação a outros, né?
principalmente a questão da política do aborto, né? Enfim, da descriminalização do aborto. Enfim, eu sempre acho que a gente perdeu o timing no momento que a gente tinha um ministro da Cultura, o ministro de Saúde, que era pró-aborto, o ministro, sabe, enfim, de Justiça, que era pró-aborto. A gente perdeu aquele timing ali, naquele momento, né? Agora eu acho que, não sei, tão cedo quanto que a gente vai ter um outro momento daqueles, mas enfim, queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. E, por favor, se vocês tiverem alguma questão, tá? Eu penso, em questão de movimento homossexual, que em termos de dados, para você aumentar, eu acho que tudo passa pela militância, né? É botar a cara na rua e dizer, olha, eu existo, eu preciso disso, eu passo por essa dificuldade. Só que assim, coragem, né? Coragem de chegar e pôr. Tem umas diferenças aí, por exemplo, o movimento negro é um movimento que já é bem mais consolidado e tal, mas a gente tem umas diferenças como a questão racial, ela tá na pele, né? Ela é aparente. Então, a pessoa negra, ela não tem como esconder o que te coloca em vulnerabilidade. O homossexual tem, né? Então, muitos casos de pensar em público homossexual, às vezes por medo, por não perceber uma situação onde se consiga, né, como se começou com as paradas gays e tal, opta pela eu me escondo como forma de sobrevivência, né? Se eu tenho essa possibilidade de me esconder, eu me escondo como forma de sobrevivência. Eu existo, mas eu me mantenho dentro das possibilidades, escondido quando eu não quiser me pôr em risco ou precisar não me pôr em risco. O negro não tem, né? O negro está na pele. Ele sofre o racismo simplesmente por existir e ter a cor não branca. Então ele não tem opção senão botar a cara na rua e brigar. O homossexual ele tem essa opção, né? Que é o armário, né? Só que aí ele traz outras questões, que a partir do momento que ele tem essa opção, não seria bem uma opção de esconder, ele também fica cerceado de outras coisas, né? Então, para que ele consiga, enquanto movimento, enquanto grupo, avançar em termos de direitos, precisa tentar sair desse armário. Mas pensar como, né? Brasil, em certo ponto, a gente não tem legislações que criminalizem, né? Tem países que simplesmente criminalizam, inclusive pena de morte, se a gente pensar em algumas nações africanas e árabes. Outras prisão, né? Tem vários países aí, Rússia, né? Entre outros, são países que criminalizam. Então, pensar como brigar num país desse, né? Em termos de Brasil isso não acontece, mas não é raro acontecer agressão, você não conseguir um emprego, você não conseguir determinadas coisas simplesmente por ter uma orientação sexual diferente. Então, se tem a opção de esconder, você esconde, mas você vai viver escondido, que impacta em várias outras coisas, como saúde mental, você viver, né, como você poderia viver como as outras pessoas. Então, é uma questão bem mais complicada a partir do momento que você pensa assim, eu consigo viver plenamente ou eu vou me manter escondido para sobreviver, né? Então, eu penso que é militância. A gente consegue driblar isso com militância. A gente teve os primeiros que botaram aquela tapa, saíram pela orla de Copacabana e fizeram a primeira parada gay, e hoje a gente tem paradas gays com 1 milhão de pessoas. Foram aqueles corajosos que conseguiram pôr a cara a tapa e ir na frente apanhando para que os outros 3 milhões que 20 anos depois conseguiram sair à frente pudessem pôr. Se hoje a gente tem uma situação onde um casal gay beija na novela das 9 e é aplaudido, foi porque aqueles primeiros, há 20 anos atrás, botaram a cara a tapa na orla de Copacabana e saíram mostrando a identidade. Então, para mim, a gente resolve isso com militância. Mas para ser militante tem que ter coragem, né? O movimento negro não teve opção. O movimento gay tem que começar a pôr, só que sabendo que infelizmente a gente tem, assim, baixas, né? Então é tentar ir
forçando essa barreira. E conforme você vai forçando, você força política pública. Legislação ajuda, mas não se criar lei se não se mostrar demanda. Então, para mim, é militância, é você conseguir que mais pessoas consigam pôr a cara a tapa e reduzir os danos para essas pessoas que põem a cara a tapa. Né? Porque tem isso, quem é que vai ser o primeiro? Né? Já tivemos os primeiros, mas a gente ainda tem pessoas que sofrem quando põem a cara. Então é ir tentando criar aquela coxa de proteção para essas pessoas. E militância não passa só por homossexual, né? Como o movimento negro, entre outros. Tanto que muitas das demandas são... Você fala assim, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Que aí você traz não só o negro para a briga, como o branco. A mesma coisa para o homossexual. Você não precisa ser homossexual para defender a causa da homossexualidade. Então, quanto mais pessoas você conseguir sensibilizar para essa questão, isso parte por militância também, você consegue arregimentar militantes também fora da causa para criar essa proteção ao grupo para que ele possa ir avançando em termos de visibilidade e política pública. Então, para mim, a chave é essa, eu não vejo outra forma. Para essa questão, eu não vejo outra forma sem ser essa. Não está funcionando. Tá, beleza. Então, eu gosto de falar que o Brasil é uma zona. Porque você vai olhar realmente, historicamente, o Brasil é uma zona. A gente, por exemplo, a gente tirou... bem melhor. Eu falo que o Brasil é uma zona porque você vai olhar historicamente, a gente é primeiro em muita coisa. Por exemplo, o Brasil criou uma primeira política de combate à AIDS quando a gente tinha um total de 4 casos no país. Ao mesmo tempo, é o mesmo país que tem o maior número de assassinatos de pessoas LGBT do mundo. Obviamente, a gente sabe que outros países, tipo a Rússia, ela não divulga dados, mas ainda assim, dos que divulgam, o Brasil está ganhando. Aí você vai olhar, o Brasil ele deixou de ter a lei de sodomia em 1824. Portugal, de quem a gente herdou essa lei, foi só em 1982. Então, por isso que eu falo, não dá para prever o que o Brasil vai fazer. Porque ou vai dar muito bem ou vai dar muito mal. O Brasil também foi o primeiro país a proibir terapia de conversão no mundo. Então, do ponto de vista estatístico, o Brasil já está livre no primeiro problema, porque como eu apresentei aqui, o principal problema é se você tiver que passar as perguntas para um parlamento. Você garantindo autonomia para os institutos de pesquisa, você já consegue avançar em várias coisas que você não conseguiria se tivesse que passar por um parlamento. Ainda mais agora com a bancada evangélica, bancada da bala, etc. Centrão e as questões de poder. Em ações, obviamente, tem a questão da militância, não vou entrar nisso. Rafael já falou bastante. Mas eu acredito também que tem a questão da construção da narrativa pelos próprios institutos de pesquisa. Nos Estados Unidos, a construção da categoria como latino se deu por causa do Bureau do Censo americano. Porque antes, cada grupo era separado. Você tinha o grupo dos porto-riquenhos, você tinha o grupo dos mexicanos. Foi a partir do censo americano, que criou a categoria de latino, que esses grupos começaram a se perceber que eles tinham lutas muito similares e se juntaram. E aí você tinha essa questão, porque outra questão que tem na militância brasileira é que é muito fragmentado atualmente. A União faz a força, assim, propaganda de 1510, a União faz a força, vamos lá, pra frente do Brasil. Mas é isso, não tem um milagre que vai acontecer, são várias coisinhas que tem que acontecer para que a gente consiga avançar nisso. Bom, a pergunta não foi para mim, Paula, mas eu acho que eu posso colaborar um pouco também no que os meninos falaram, né? Estando dentro do IBGE e participando do grupo que discute gênero no IBGE, ter participado de alguns testes cognitivos, testes pilotos para a inserção dessas perguntas nas pesquisas, né? Eu acho que estamos cada vez mais próximos
da gente ter institucionalmente, né, a importância de ter esses dados, né, em todas as pesquisas. Só que como somos um instituto, né, de estimativas oficiais, isso precisa ser muito bem feito. Então, talvez por essa demora. Mas eu acho que não viríamos com essa pergunta na PNS se não tivesse tido ordens, né, de movimentos sociais que recorreram ao judiciário para a inserção dessas perguntas. O dado não teria sido divulgado pelo IBGE, não estou aqui como IBGE, eu estou como pesquisadora autônoma, mas não teria sido, eu tenho certeza, se não tivesse sido o Ministério Público obrigando o IBGE a inserir essa variável. Porque eu, como pesquisadora, eu toda hora batia na porta e falava, vocês não vão divulgar o dado? Ah, a gente está escrevendo um relatório. Escrevendo um relatório durante 3 anos. Um relatório pequeno, que não era tão difícil de ter escrito assim. Então, só divulgaram por uma pressão judicial. Então, o que o Rafael falou da militância é super importante. Chegar e bater na porta com um ultimato para colocar na base. No censo, não deu certo, porque realmente estava em cima da hora, já era um censo com vários problemas, mas o IBGE não fez ali, mas se colocou na obrigação de colocar em outras pesquisas. E vai na PNDS agora, vai na PNAD contínua possivelmente ano que vem. Então, a obrigação imposta pelos movimentos, eu acho que é um dos caminhos para fazer a gente ter dados. Ter dados não quer dizer que vamos ter direitos, políticas, mas é o primeiro passo para pensar que essa população existe e as necessidades dessas populações. Eu estive recentemente no Ministério da Igualdade Racial, um evento para celebrar um acordo que esse Ministério fez com o IBGE para a inclusão das perguntas sobre políticas públicas de igualdade racial em níveis municipais na maior pesquisa que a gente tem, que é a MUNIC, que é a pesquisa de indicadores municipais que o IBGE faz anualmente. Então, o Ministério da Igualdade Racial celebrou um acordo com o IBGE que agora o IBGE vai passar a ter um bloco inteiro sobre quais são as políticas de igualdade racial que o município tem. Se tem uma secretaria, quais ações, não só para a igualdade racial, mas também para povos ciganos, de terreiro, enfim, um conjunto grande de minorias que estavam invisibilizadas até então. Então, é isso, são as parcerias com quem quer ter dados, né, porque lá se falou exatamente isso. Não tem como a gente pedir qualquer política para ciganos, para povos de terreiros e para qualquer outro grupo, se eles não têm dados, se a gente não sabe se o município conta essas pessoas, se a gente não sabe se o município tem conhecimento que existem esses grupos chegando e instalando. Então, é isso, eu acho que a militância, mas também com o poder público ajudando e demandando. Com relação à posição do Brasil, né, nos direitos sexuais e reprodutivos, eu acho que os meninos também já mostraram essa forma, porque aí não restringe somente a mulheres. A gente vive num panorama internacional de retrocessos, né, de uma esquerda predominante com padrões muito conservadores do que é os direitos reprodutivos, de qual é a autonomia que as pessoas têm sobre seus corpos e suas decisões. Então, o Brasil não é um peixe fora d'água nessa dinâmica internacional, né, a gente segue um padrão de conservadorismo, mas agora, né, nesse exato momento, com o poder que a gente tem atuando, a gente pode ter alguns anos que a gente tente voltar ao patamar que a gente tinha antes. Na verdade, nem é avançar, talvez é retomar o que a gente tinha construído para realmente não ter mais retrocessos. Mas o Brasil está seguindo uma tendência internacional, mas não acho que a gente está tão mal colocado na linha, se a gente for pensar os principais indicadores, né? Como eu mostrei, o indicador fechado de uso contraceptivo está ok, né? O indicador de mortalidade materna está mais ou menos também. Então, assim, na média, o Brasil não estaria numa posição muito ruim, mas quando a gente olha as interseccionalidades e todas as questões que eu mostrei, a gente também percebe questões muito importantes que não podem ser invisibilizadas. É isso. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, parabenizar a mesa, né, cada um com a sua especificidade da sua pesquisa. E minha pergunta é para a Angelita, no sentido de que o dado que você trouxe, né, os dados que você trouxe, quando você, pelo menos eu percebi que você vai fazendo uma abordagem mais em termos de área urbana e rural. E aí, assim, minha pergunta é especificamente sobre áreas de favela, áreas periféricas faveladas. Eu trabalho há 7 anos na Nova Holanda, na Maré, como professora de educação básica, então eu tenho contato com adolescentes o tempo todo. E aí, a minha pergunta é, quando você faz as suas pesquisas, né, há um bom tempo já, o que você percebe em relação à taxa de fecundidade desse grupo específico? Ou se você já se debruçou sobre esse dado dessa camada social e espacial dentro de uma cidade, né? Que quando a gente
Você falou assim que quando a gente percebe o todo, aparentemente está ok. Mas quando a gente vai destrinchando e fazendo, né, trabalhando outras escalas, a gente nota que o dado se apresenta de uma outra forma. E aí, no meu dia a dia, né, de educadora, e pós-pandemia as coisas se acirraram, né, que a taxa de fecundidade desse grupo ainda se mantém muito elevado. Isso é uma questão grande, né, em termos de políticas públicas de todas as camadas, né, educacionais, de saúde, e, enfim. Então, eu jogo para você assim, uma pergunta nessa perspectiva da sua temática de trabalho, o que você vem analisando com o tempo dessa camada social e espacial. Helena, foi ótimo você ter tocado nesse ponto. Atualmente, a gente está como orientanda, né, que vai focar a fecundidade adolescente. Eu podia ter trazido os indicadores de fecundidade adolescente, eles são super importantes para pensar saúde sexual e reprodutiva. Eu não trouxe porque o dado que eu tenho está um pouco desatualizado, o censo demográfico é o principal fonte de dados para a gente ver essas camadas, né, espaciais de menores áreas. Então, os dados do registro, que é o dado atualizado que eu vou ter, ele não vai me dar uma camada de aglomerado, que agora é favelas e comunidades urbanas, né, pelo IBGE. Então, o registro me dá um município, então eu não vou conseguir ver essas diferenças. O censo demográfico, ele fornece, mas eu nunca trabalhei. No censo de 2010 eu ainda não tinha esse foco, enfim, acho que é uma linha que a minha orientanda talvez queira analisar se o dado do censo sair. Mas a gente tem vários problemas para analisar, por exemplo, raça no registro administrativo, que é uma das coisas que a gente está querendo aprofundar, melhorar essas estimativas raciais, porque não é só uma questão de nascimentos por raça-cor, é também denominador por raça-cor, porque a gente não tem projeções do IBGE para raça-cor. Então, quando eu for fazer uma taxa de fecundidade adolescente, eu preciso dessas duas medidas, nascimentos por raça-cor e as mulheres por raça-cor e por idade. E esse dado só teria na PNAD, mas não chega na espacialidade que você quer. Então, assim, não é trivial fazer, mas eu acho essencial você fazer. Porque, com certeza, vão ter grandes diferenciais da fecundidade, principalmente adolescente. Uma base de dados que tem dados adolescentes, mas não fala muito de fecundidade, mas que é interessante porque fala de sexualidade, é a Pesquisa Nacional do Escolar, que é a PENSE, que é uma pesquisa que o IBGE faz, que eu acho que ali dá para você aproximar. Mas não sei se vai chegar na especialidade também das favelas e comunidades. Então, assim, é tudo uma limitação de dado, né, e disponibilidade daquela variável na fonte que você tem. Mas eu acho que você toca num ponto super relevante. A fecundidade adolescente é um problema de saúde pública no Brasil, ela é uma das mais elevadas da América Latina, mais alta que alguns países africanos, e com certeza nas comunidades vai ter uma fecundidade maior ainda. Então, é uma agenda de pesquisa, com certeza. Queria agradecer demais, Angelita, João Gabriel, Rafael. Foi muito bom, foi maravilhoso. A gente vai disponibilizar no YouTube para outras pessoas, né, conseguirem assistir. Agradeço, né, vocês que vieram assistir. Então, todos, por favor, vamos lá comer uma comidinha sem coffee. Obrigada. Obrigada, gente.